a vereadora Daiane Mello, da tribuna. Sugiro um pedido de informação, vereadora Sandra, sobre o Guerino. Pedido de informação. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, temos diversos temas para trazer nessa tribuna hoje. Um era da questão do IPAM, já falamos, né? Acho que já deixamos registrado a nossa indignação. Uma outra situação, antes de adentrar realmente no tema que eu vou trazer hoje, aqui, eu queria deixar registrado uma situação, no mínimo, desagradável que aconteceu no último domingo. E não estou falando da vitória do Inter. O que acontece? Mas foi em relação à vitória do Inter o que aconteceu. Eu não sou colorada, né? Mas eu crio 2 sobrinhos meus, adolescentes, e um deles virou no meio do caminho colorado, então ele nunca tinha visto um título do Inter. E por este motivo eu prometi para ele que o Inter ganhando eu levaria ele para o centro para comemorar. Como muitas famílias foram para o centro da nossa cidade comemorar o título do Inter. Algumas crianças que nunca tinham visto o título, assim como o meu sobrinho que é adolescente. E no meio do caminho, ali na Casa e Companhia, a força tática chegou. Meio atropelada, eu diria. Não sei se faltou uma organização dos órgãos de segurança da cidade. Daqui a pouco a Secretaria de Segurança deveria ter organizado alguma coisa com a Secretaria de Transportes e até mesmo com a Guarda Municipal, porque todo mundo sabia o volume de pessoas que daria no centro, independente do resultado. Poderia ser Grêmio ou Inter, daria um volume de pessoas no centro. E um policial desceu, né, com a sirene ligada, e ele veio diretamente no meu carro. E ele batia com as 2 mãos no vidro do meu carro, mandando que a gente saísse. Gente, só se eu tivesse de helicóptero para sair de lá. Tava tudo congestionado a Sinimbu. Eu vim, e olha o tempo que eu passei. Eu vim do Fátima, acabou o jogo, vimos os primeiros segundos, depois a gente adentrou a Sinimbu e vocês imaginam como é que estava a Sinimbu, com buzinaço e tudo mais. Vocês imaginem o tempo que eu levei para levar até a Casa e Companhia, naquele cruzamento ali, e só aí que a força tática apareceu. E eu acredito que foi uma situação, como eu disse, no mínimo desagradável, aquele policial batendo com as 2 mãos no meu vidro, e eu tentei demonstrar que não tinha local para sair. Ele abriu a porta do meu carro. E aí foi pro desespero da minha filha. Minha filha de 9 anos estava dentro do carro comigo no banco de trás. Eu estava no banco da frente, meu marido do lado e meu sobrinho atrás dele. E ele abriu a porta e se deparou comigo. Eu disse, não tem como sair daqui. E ele gritava desesperadamente e bateu a porta do meu carro. Se eu tivesse colocado o pé para fora, eu tinha me machucado. Então, aqui vai um alerta para a polícia, para a Brigada Militar, como todos os órgãos de segurança, para cuidar exatamente o que estão fazendo. Eu fiz um boletim de ocorrência, eu gravei o número da viatura, né? Me dei ao trabalho de parar o carro. Quando nós conseguimos parar, fui até lá, peguei o número da viatura, 12839, fiz o registro e espero que isso seja levado adiante. Vou conversar com os comandos, com a corregedoria, porque eu, sinceramente, não é porque eu sou vereadora ou porque A mais B. Eu quero dizer que essa folia aconteceu de todas as idades, crianças, jovens, tinha famílias, tinha idosos lá. Era uma comemoração. E como eu disse, não era nem do meu time, mas eu me achei no direito de levar meu sobrinho porque era uma festa. E era para ser uma festa. E acredito que a Secretaria de Segurança deveria ter se organizado para isso. Algumas pessoas dizem que de repente não precisava se meter. Mas a gente deveria até mesmo cuidar do patrimônio público. Porque muitos torcedores acabam se passando, sim, subindo em cima das paradas de ônibus, isso acontece. Daqui a pouco a gente tendo uma ação coordenada
pela Secretaria de Segurança do município, junto com a Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito, a própria Brigada Militar, o tático, daqui a pouco a gente poderia ter lá mais organizadamente aquela festa, aquela folia, e a gente também poderia cuidar melhor do patrimônio público. Seu à parte, vereadora Estela. Muito obrigada, vereadora Daiane. Em primeiro lugar, minha solidariedade ao que você, junto com a sua família, junto com uma criança e um adolescente, passou. E isso, de fato, é muito triste. E, infelizmente, a gente teve um feriado, o feriado de Carnaval, há bem pouco tempo, onde muitas pessoas... É isso, famílias com crianças, muitos jovens que estavam ocupando o seu direito de exercer o direito à cidade, de ocupar as ruas da cidade, foram tratados de forma muito ostensiva. A gente entende a importância do policiamento, mas esse policiamento, de fato, precisa de uma organização, precisa de uma concepção de que eles não estão ali para acabar com a festa. Eles estão ali para garantir que a festa seja segura. Infelizmente, a gente vê, então, no caso do Gauchão e no caso do Carnaval, que foram datas comemorativas bem próximas, agora uma da outra, esse policiamento que dialoga muito pouco, mas que trata muitas pessoas e famílias de forma agressiva. Obrigada, vereadora Estela. E eu quero deixar registrado que meu pai já dizia um ditado, né? Tudo que é urgente é o que não foi dado importância em tempo hábil. E daí eu fui verificar, porque de repente tivesse acontecido alguma morte lá na frente, alguma situação que saiu da ordem mesmo, né? E não, eles simplesmente se posicionaram ao lado do Manha Bosco, daquela quadra, e ficaram ali esperando. Então não era uma situação que precisaria daquela emergência, daquela urgência da polícia. E eu sou totalmente a favor da polícia, sou a favor da Brigada Militar. Eu digo para minha filha que eles merecem estar ali, que eles precisam, que eles nos trazem a segurança, só que eu vi a minha filha desesperada pedindo para ir embora de onde seria uma festa. Então, aqui eu quero deixar registrado isso, porque realmente foi uma situação muito desagradável que a gente passou. Seu à parte, vereadora Rose, para a gente... Não, só a minha solidariedade, né? Eu também gosto muito de futebol e é lamentável, às vezes, que aconteça isso numa festa, né? E então eu também entendo a necessidade dos órgãos de segurança, especialmente nesses grandes eventos na cidade, essas comemorações é necessária a segurança, mas é lamentável que quando a gente mais precisa de alguém que nos dê segurança tenha que passar por esse tipo de situação e infelizmente é mais comum do que gostaríamos que seja. Então a questão não é do órgão em si, mas como alguns agentes, em alguns momentos, agem dessa forma, fazem dessa forma. Semana passada também tive uma conversa aí no caso da Guarda Municipal, e eu acho que sim, nós precisamos ver, porque o chefe da Guarda dizia, não, vou te dizer que isso não é orientação nossa. Eu disse, bom, se não é orientação nossa, tem que abrir uma corregedoria. Exatamente isso que a senhora fez. Se não é orientação do comando, então vai investigar quem fez isso. É esse o procedimento que se espera em relação à senhora e a qualquer outra pessoa. Como bem tu disseste, né? Não é o fato de eu ser vereadora, é o fato de ser uma cidadã. Obrigada. E aquilo me deixou em choque, né? Eu não conseguia nem falar e só mostrava para ele que eu não tinha um helicóptero para sair dali naquele momento. E se não, né, ele teria que aguardar realmente. Seu à parte, vereador Libardi. Obrigado, minha solidariedade à senhora. Acho que é uma situação complexa. Sou torcedor do Juventude, viajei muito para ver o Juventude em outros locais. Vi serviços excelentes da Brigada Militar, como na final do Gauchão no ano passado. Fizeram nosso acompanhamento da saída do Jacone até a Arena do Grêmio. Mas também sofri traumas irreparáveis na mão da Polícia Militar em alguns jogos. Eu relato o Juventude Criciúma, no Orlando Scarpelli, no estádio do Criciúma, com a Polícia Militar de Santa Catarina, que para nós andar era cacetada em tudo que era lugar. Eu não tinha feito nada, era menor de idade, estava com um trompete para tocar, que tocava na banda do Juventude. A sorte, vereador, é que eu tinha mais medo da minha mãe que do brigadiano se eu perdesse esse trompete. Mas são situações necessárias. Na vitória do presidente Lula em 2022,
estava no caminhão de som, acho que os vereadores do PT também estavam na praça. Eu era responsável pelo caminhão de som. Também eu recebi uma notificação extrajudicial que ou acabava a festa ou acabava a festa. São situações complexas, mas eu queria reiterar que, da nossa parte, muitas vezes a denúncia é fácil de ser feita, pelas nossas posições. Mas a senhora, com certeza, ganha mais estima minha, ganha mais estima da vereadora Estela, mais estima da vereadora Rose, por vir aqui relatar esse fato. Tenho certeza que não é a prática que é orientada, tenho certeza que não é a prática legal, tenho certeza que não é 90% da prática. É uma prática justa, uma prática correta. Mas, infelizmente, esses maus exemplos e esses traumas ficam. Para mim, ficou. Eu me lembro exatamente o que aconteceu no dia, como aconteceu com a senhora, e algo que, para mim e para a senhora, é mais fácil ainda, porque, pelo nosso estereótipo, nós não somos vítimas de violência policial, costumeiramente. Infelizmente, eu já fui e a senhora também. Muito obrigado. Seu a parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Eu quero deixar minha solidariedade. Enquanto presidente dessa casa, eu não posso aceitar que nenhum parlamentar, que nenhuma vereadora ou vereador e que nenhum cidadão da nossa cidade seja desrespeitado na sua vida, né? Então, aqui a minha solidariedade. Como presidente, eu me coloco à disposição. A senhora registrou ocorrência para cobrarmos, né, das autoridades competentes, especialmente pelo fato da senhora estar com uma criança, né? Também tenho filho e isso marca demais as crianças, né? Sendo que muitas delas têm a polícia com admiração. Né? Então, é algo importante. Nós recebemos aqui o comandante do 12 a semana passada e falava sobre a necessidade, né, de valorização da polícia. Eu sou de esquerda e defendo, sim, a todos os profissionais públicos e os profissionais da segurança que são trabalhadores, mas que precisam seguir a lei. Então, presto minha solidariedade e me coloco à disposição para que nenhum cidadão e cidadã e que nenhum, nesse caso, né, vereador ou vereadora dessa casa, seja desrespeitado e, se necessário, me coloco à disposição para cobrar explicações das autoridades específicas. Obrigado. Obrigado, presidente Lucas. Obrigado, vereador Libardi, vereadora Rose, vereadora Estela. Sim, eu gostaria, presidente, depois fazermos um ofício, né, para deixar registrado isso também, além do boletim de ocorrência, porque realmente foi uma situação muito desagradável, como eu disse, é de uma pessoa, foi ele que foi até o meu carro, bateu no vidro, né, e teve aquela atitude totalmente desrespeitosa com qualquer pessoa que fosse, não era porque eu era vereadora ou não, mas causa um trauma sim, por exemplo, para minha filha, que ela chorava e dizia que ela queria ir para casa, e eu pedi para o meu marido parar o carro na metade da Sinimbu, pedi para ela descer do carro, peguei a mão dela e disse, não, nós vamos lá ver quem é que fez, porque eu vou ir atrás para ser responsabilizado. Então, eu acho que essa atitude a gente não se coloca como vítima mesmo, a gente vai atrás para que isso não aconteça com mais ninguém. Era isso, senhor presidente, sobre esse assunto, mas eu gostaria de falar sobre outro. Sua parte, vereador Cristiano. Oi, muito rapidamente. Trabalhei por 30 e tantos anos na Brigada Militar, vereadora Daiane, né, me solidarizo também com a senhora, né, a abordagem ela deve ser sempre de forma, num primeiro momento, de forma mais contundente, por óbvio, não sabemos quem está no veículo, né, e é para zelar pela segurança de todos, né, mas, inclusive, já recebemos informações do comando, tá já apurando os fatos, né, para ver o ocorrido com a senhora. E me solidarizo, como todos os outros vereadores, né, e também vamos estar, claro, atentos, né, a qualquer tipo de situação. Sabemos também que para o policial ali, visto que trabalhei esse tempo todo ali na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, né, um momento de tensão para todos, né, que é uma comemoração esportiva, né, por óbvio, até me surpreende a questão da força tática estar orientando o trânsito. Só tinha força tática. Mas, enfim, né, vamos apurar também, vamos entrar em contato com o comando mesmo já orienta, dizendo que está sendo feita as devidas diligências para apurar os fatos. E nos solidarizamos com a senhora também. Obrigado, vereador Cristiano. Obrigado a todos os vereadores. Agora eu queria falar de uma situação também desagradável, né? Mas é uma
como eu digo, as críticas aqui nesse parlamento são críticas construtivas para melhorar a vida dos caxienses e da nossa cidade. Lagoa do Parque Oásis. A novela continua. Gente, é inadmissível um local tão bonito, com tantos moradores ao redor, lá na zona norte de Caxias do Sul, estar totalmente abandonado. É um descaso total. A parte, vereadora. Lá na Lagoa do Parque Oásis, ela faz divisa ali com o Jardim Embaixador, o Loteamento Milênio, o próprio Parque Oásis, o Fátima, a Morada dos Alpes, e aquele local está abandonado. E já foi, como eu disse aqui outras vezes na Câmara, ele já foi um local muito bem visto pela cidade, muito bem quisto. Eu fiz diversas ações culturais lá com as crianças das escolas, de ao redor e tudo mais, falando até da questão do meio ambiente. A lagoa era assim, ó. Né? Tem fotos no Google do pessoal participando, mas a lagoa está depredada. E aqui eu digo assim, a gente precisa preservar os nossos espaços públicos. A lagoa deveria ser um local de convívio para a população. E está num caso crítico, um descaso total. O mato toma conta, a sujeira acumulada, a segurança de quem frequenta, a ausência de manutenção. E algumas pessoas me dizem assim, mas é que o pessoal ao redor não cuida. Gente, como é que eu faço qualquer campanha de conscientização sem uma lixeira no local? Não tem uma lixeira, então as famílias que vão lá, elas não conseguem colocar o lixo no local certo. Não tem mais os bancos. É aquela teoria das janelas quebradas, na qual nós falamos na nossa live, né, vereador Iago? O pessoal vê que ela está descuidada e acaba ficando assim, mais deteriorada. A minha primeira indicação nessa Câmara foi a respeito da lagoa, por eu entender que aquele espaço deveria ser valorizado, deveria ser revitalizado na sua totalidade. Então, quando eu cheguei nessa casa, depois de diversas discussões no ano passado sobre a lagoa com os moradores do ao redor, a gente falou, não, vamos protocolar uma indicação. Fizemos isso, nada aconteceu. E ontem, então, a gente tomou a atitude, eu, o vereador Iago e o vereador Capitão Ramon, de ir até o Ministério Público e pedir providências. Fomos lá, fomos muito bem atendidos pela doutora Janaína. Mais uma vez eu fazendo uma denúncia com ela, eu que fiz em 2015, da cobrança adicional dos partos. Agora fizemos a denúncia da questão da lagoa. Primeiramente, a gente quer descobrir quem é o responsável, né? Porque, infelizmente, o executivo passa de um lado para o outro, sem ninguém ser o dono vereadora Daiane. Disso. Seu a parte, vereador Iago. Eu estou curioso para saber a parte do Capitão Ramon, mas eu acho que eu já sei o que ele vai falar, mas espera aí. Só parabenizar a vereadora por ter ido até a promotora e agradecer o tratamento que a gente teve lá. Eu acho que agora vão se coçar. E eu acho engraçado, porque dessa vez também a gente estava bolando um vídeo bem legal, bem chamativo. Talvez nós ia botar uma canoa, chamar atenção para o problema. Só que quando eu botei uma boia de Flamingo, que deu 1,5 milhão de visualizações, no Metrópolis deu 3 milhões. E a gente fez um barulho quanto a isso, eu era chamado de palhaço, de louco, até por vereadores dessa casa, que são tão incompetentes que não se elegeram, vereador Daiane Mello. Então, quando a gente quer polemizar, tem que chamar a atenção para o problema, a gente é taxado como louco. Mas, dessa vez, a gente cansou e decidiu um outro caminho. Vamos para os órgãos, para ver se a prefeitura toma vergonha na cara. Então, eu acredito que agora o MP está com o MP, eles vão resolver. E pode contar com nós, vamos continuar fazendo oposição forte para deixar um governo forte, um governo melhor. Senão, vai ser um governo fraco. Obrigado pela parte, vereador Iago. Seu a parte, vereador Capitão Ramon. Vereadora Daiane Mello, primeiramente, parabéns por essa liderança que a senhora se tornou ao longo da sua carreira. E no dia de ontem a gente foi no Ministério Público e fomos muito bem recebidos. E agora eu acredito que nós teremos alguma resposta. E até durante a reunião eu cheguei até a citar um exemplo da nossa lagoa do Parque Oásis, guardadas as devidas proporções. Ela parece o Vaticano dentro de Roma, outro país dentro da cidade de Roma. Aqui nós temos a Lagoa do Parque Oásis, é o nosso Vaticano. Não tem dono, não é do SAMAI, não é da Codeca, não é da Secretaria do Meio Ambiente, não é da Prefeitura, não é de ninguém. Aqui lá é um ponto para ser explorado por outro país. Então, hoje não tem um responsável por lá. A gente já tentou falar com qualquer um, todo mundo diz o seguinte,
Não é meu, não é meu. É a batata quente. Tá passando na mão de todo mundo. Agora chegou no Ministério Público, eu acho que eles vão passar a batata quente pro prefeito Adiló. E ele vai ter que dizer de quem é o dono. Obrigado. Obrigado, vereador Capitão Ramon. É bem isso. A gente se sente meio sem eira nem beira. A gente não sabe para onde correr. E para finalizar aqui, eu quero dizer que a promotora, então a Janaína, a doutora Janaína, disse que vai oficiar então o município para verificar quem é o dono e para que seja responsabilizado, porque é um local que tem água, é perigoso, os moradores até estão tentando fazer uma limpeza, mas que fica até perigoso para as pessoas que ali circulam, sem falar do mau cheiro, sem falar dos peixes mortos em cima da lagoa. Então é um local que precisa ser visto pelo Executivo e a gente aguarda essas respostas ansiosamente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Daiane.